A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa oportunidade tão preciosa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concede para juntos meditarmos na verdade da palavra. Hoje eu quero falar de um tema bastante significante, importante, ele é fundamental para as nossas vidas. Quero falar sobre o domínio próprio. Você que está me ouvindo, você tem domínio próprio? Você que está aqui nos acompanhando, você tem domínio próprio? Então nós vamos hoje analisar esse texto aqui sobre o domínio próprio. Lembrando que o domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, os versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós agradecemos pela liberdade que temos em pregar a Tua palavra. Eu sei, Pai, que existem muitas pessoas que não têm este privilégio de poder ouvir a Tua palavra com liberdade. Muitos dos nossos irmãos espalhados por este mundo estão sofrendo perseguições e morte. Pai, nós intercedemos por eles, pelas suas famílias, que o Senhor os abençoe de uma forma muito especial. Também, Pai, a todos nós aqui, nessa oportunidade, venha abrir os nossos olhos, o entendimento, abra os nossos ouvidos, para que a gente possa compreender, entender e crer na suficiência da pessoa de Cristo, naquilo que a Tua palavra revela. Fala com cada um de nós, meu Pai, nós oramos e confiamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o domínio próprio, como eu já disse anteriormente, ele é um dos frutos do Espírito Santo. Então, há duas maneiras de quebrar um ovo, né? Uma é simplesmente quebrá-lo. A outra é colocá-lo em um local quente e confortável para que seja socado e se abra no devido tempo, né? Então, duas maneiras, elas são viáveis para quebrar um ovo. Quando você joga ele no chão, ele quebra, ou então quando você deixa ele aí para socá-lo, num lugar confortável e quente, vai sair ali um pintinho. Então, existem essas duas maneiras de você quebrar um ovo. Agora, queridos, quando você diz, eu não consigo, você está certo. Agora, quando você diz, eu consigo, você também está certo. Então, as duas coisas estão certas. Nessas duas coisas, entra também o fator do domínio próprio. Ninguém nesse mundo tem domínio próprio. Você quer conhecer uma pessoa, começa a cutucar ela. Sabe aquela pessoa bem mansinha? Começa a cutucar ela que você vai verificar que ela não tem domínio próprio, né? Agora, todo aquele que ainda não foi liberto do pecado, não se domina na fala, é uma pessoa explosiva, é uma pessoa nervoso e nervosa, agitado, ele não consegue se aquietar. Ele faz coisas que ele nem compreende a maneira que ele agiu.
Mas quando essa pessoa que não tem domínio próprio, ela crê que lá na cruz, no corpo de Cristo, quando Jesus morreu, Jesus também levou ela a morrer no corpo dele. A palavra fala em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, jogando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então a Bíblia traz esta revelação de que um morreu por todos. Quem é este? Jesus. Logo todos morreram. A única maneira de você se dominar, ter o domínio próprio, é quando você morre para a tua falta de domínio. Né? Porque a palavra fala em Romanos capítulo 6, verso 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Né? Então, alguém que sabe controlar as suas emoções ou atitudes é uma pessoa que tem o domínio próprio. Agora, sem a justiça de Deus, não há domínio próprio. Porque quando Paulo ele tratou deste assunto com Félix, ele teve medo. Félix teve medo naquilo que concernia ao domínio próprio. Você quer ver só esse texto? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 24. Vamos ler aqui os versículos 24 e 25. Atos, capítulo 24, os versos 24 e 25. A Bíblia diz assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então, quando Paulo começou a tratar com Félix sobre a justiça de Deus, sobre o domínio próprio, ele teve medo e mandou Paulo se retirar. Ele cometeu um grande erro, porque ele tinha que ouvir aquilo que Paulo tinha que falar para ele. Paulo iria falar certamente da obra da cruz no Calvário, aquela obra consumada que Cristo realizou em meu favor e em teu favor, nos atraindo no seu corpo, e lá na cruz, no corpo de Cristo, ele crucifica o nosso velho homem, a nossa carne, ele crucifica, ele nos liberta do poder da morte, do diabo, de Satanás, porque a palavra fala em 1 João 3,8, que aquele que comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. E foi lá na cruz. Por isso que não tem solução para o pecador, a não ser que esse pecador creia que já morreu com Cristo na cruz. Aí ele vai ter domínio próprio. Então, domínio próprio, quem vai produzir em nós é o Espírito Santo. Por quê? Domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. Então, essa palavra aqui, domínio próprio, no grego, significa ekrateia, que significa autocontrole ou controle do alto. Uma pessoa que é controlada do alto pelo Senhor, ela tem o domínio próprio. Então, essa palavra aqui se refere-se a toda forma de autocontrole e autodisciplina que um atleta ele precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas de obter a coroa da vitória. O apóstolo Paulo parece que ele se utiliza dessa palavra nesse contexto, dando para nós a entender aquele autocontrole que obtém o domínio sobre os vistos alistados nos versículos 19 e 20, aqui de Gálatas 5, 19 e 20, que vai falar que as obras da carne são prostituição, impureza, são uma lista muito grande. Então, mas isso aqui, meus amados, só pode ocorrer com a operação do Espírito Santo. Porque domínio próprio é fruto do Espírito, o produto natural que aparece na vida de todos aqueles homens e mulheres que morreram e também ressuscitaram com Cristo. Porque uma pessoa que, mediante o Espírito, tem domínio próprio, essa pessoa
sempre será uma pessoa melhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 32, a Bíblia diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo. A palavra longânimo é aquele que tem um ânimo longo. É a característica de Deus, e se nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos longânimo. Nós temos então domínio próprio. O que domina o seu espírito? Ninguém consegue dominar o seu espírito, a não ser o Espírito Santo que habita em nós. Esse vai nos dominar. A vida cristã, ela só pode ser vivida no Espírito. Então, nós precisamos, de fato, rogar ao Pai que nos dê a revelação da nossa inclusão no corpo de Cristo, na nossa morte e ressurreição juntamente com Ele, porque lá naquela cruz quem morreu foi o pecador. Paulo diz assim, em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando você crê que está crucificado com Cristo, você não vive mais. Agora quem vive em você é aquele que tem a capacidade de lhe dar a você, naturalmente, o domínio próprio, que é o Espírito Santo do Pai. Isso é maravilhoso, meus queridos. Isto é maravilhoso. Então, se eu e você já fomos e já cremos que fomos crucificados com Cristo, temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e, consequentemente, nós temos domínio próprio. Está me entendendo? Agora, nós vamos procurar entrar nos aspectos práticos da nossa vida para verificarmos até onde não estamos tendo domínio próprio. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa explosiva. Por que não consigo perder peso? Falta de domínio próprio. Por que não consigo ficar no emprego? Falta de domínio próprio. Por que não consigo manter a casa limpa? Porque você não tem domínio próprio. E por que não consigo trabalhar de maneira eficiente? Porque você não tem domínio próprio. Então, por que não consigo acabar com aquele mau hábito que eu tenho? Falta de domínio próprio. Você tem que crer na sua morte com Cristo. Por que então não consigo entrar em forma? Falta de disciplina, falta de domínio próprio. Por que eu não consigo pagar as minhas dívidas? Também é falta de domínio próprio. Enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você é um crente de meia sola, um crente mequetrefe, um crente religioso. Agora, quando você crê que morreu com Cristo, você é uma nova criatura, porque você está em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, o meu maior problema sou eu mesmo. Você sente que sua vida está fora de controle? E talvez esteja mesmo. Você sente-se aí sobrecarregado pelas circunstâncias e pressões? Você se sente indefeso e vulnerável, como um carro com uma direção quebrada. Você derrapa nas curvas, sem senso de controle na direção. É um sentimento assustador, a falta de domínio próprio. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, a Bíblia diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está vendo aqui, irmãos? Amados, deixa eu lhe fazer uma pergunta para vocês aqui. De que adianta você se apresentar aí uma fé inabalável, capaz aí de transportar montanhas, ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, falar em outras línguas, se você não consegue controlar os impulsos da vontade carnal? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem você anda. Porque se você andar com uma pessoa que é nervosa, iracunda, você vai aprender todos aqueles hábitos dela.
A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, os versículos 24 a 25, ela diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. E lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz assim, 1 João 5, 4, olha que interessante aqui, olha. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que é fé? Fé é você crer naquilo que você não vê. Então, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai ter fé. Ela aumenta na proporção que nós nos alimentamos da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Às vezes as pessoas batem no peito, mas eu tenho muita fé, eu tenho uma grande fé. E é um crente preguiçoso, não lê Bíblia, tem fé coisa nenhuma. Se você observar com bastante cuidado, aquele texto que a gente sempre está citando aqui, de Gálatas 2,20, a Bíblia vai dizer ali que nós vivemos não pela nossa fé, mas pela fé do Filho de Deus. Gálatas 2,20 fala assim, olha, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, não pela sua fé. Fé é Jesus. Quem tem Cristo tem fé. E à medida que Cristo vai crescendo em nós, a nossa fé vai aumentando. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Amados, nós tendemos aí a não perceber como somos, mas nós devemos rogar a Deus para que a cruz ela opere em nossa deficiência. Se você no trânsito é um pé de chumbo, por favor, vigie seu comportamento para que controle seu ímpeto de sair em disparada, porque o domínio próprio ele traz consigo o sentimento agradável da competência. É como um automóvel excelentemente aí regulado, a sua vida anda na estrada com mais leve toque aí na direção. E os resultados do domínio próprio são confiança e um sentimento interior de segurança. O domínio próprio, meus queridos irmãos, é a autodisciplina que Deus dá essa capacidade para ele para se dominar. O domínio próprio e a autodisciplina, elas são também fatores-chave em qualquer sucesso que você deseja alcançar nesta vida. Porque sem disciplina, provavelmente, você não vai conseguir nada realmente valioso. O apóstolo Paulo, ele percebeu isso quando ele escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele disse assim, olha que interessante. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, presta atenção que ele começa dizendo, todo atleta em tudo se domina, ele tem disciplina, ele dorme cedo, tem uma alimentação saudável, né? Então, amados, aqueles que morreram com Cristo são mais do que vencedores, mais do que vencedores. Os atletas olímpicos, eles treinam durante anos para ter a oportunidade de ganhar alguns rápidos momentos de glória. Mas a minha e a sua corrida, se você de fato é uma nova criatura, é muito mais importante que qualquer evento atlético do planeta Terra. Por isso que eu vou dizer para vocês que o domínio próprio não é opcional para os cristãos. Se quisermos alcançar verdadeira liberdade, precisamos de domínio próprio. Você se lembra daquele filósofo grego Epíteto? Ele estava certo quando ele disse assim, olha, nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Isso é muito interessante. E Jesus, ele expressou isso lá em João 8,34. Ele disse assim, replicou-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
Então, o homem ele está preso pelas suas iniquidades e o pecado deixa este homem retido. Ele não consegue se dominar, né? Ele precisa de ganhar uma experiência de morte com Cristo para que então ele seja uma nova criatura e o Espírito Santo venha habitar em seu coração para que ele possa viver uma vida dominado pelo Espírito Santo. Agora, preste bem atenção naquilo que eu vou dizer nessa oportunidade. Quando Deus incluiu eu e você em Cristo, no Filho dele, lá naquela cruz, foi para que nós morrêssemos para aquilo no qual nós estávamos sujeitos. Mas agora eu nasci de novo e ainda persiste a falta de domínio próprio. Então o que eu devo fazer? Admita o problema. Nós, com frequência, nós tentamos ignorar os nossos problemas ou negamos tê-los. Nós dizemos o seguinte: eu não tenho problema. E com frequência nós racionalizamos o seguinte: eu simplesmente sou assim. Todo mundo faz isso. Às vezes nós acusamos os outros. Se eu pelo menos tivesse pais diferentes, amados, nós podemos culpar qualquer um, mas enquanto desperdiçarmos energia inventando desculpas, não poderemos resolver o nosso problema. Talvez você tenha um problema com comida, com bebida, com palavras, com temperamento, com dinheiro, exercício, sexo, roupas, tempo e tantos outros. Queridos, presta atenção. Todas essas diferentes áreas na nossa vida precisam de domínio próprio. Então comece orando especificamente a respeito de suas áreas de problemas, pedindo a Deus que por sua graça opere a cruz, pois é desta maneira, não existe outra, é que você obterá a vitória. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, versículo 57, ela diz assim, olha, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória. Você não tem que correr atrás da vitória. Ele te dá a vitória. E a vitória dele para a sua vida é Cristo habitando no seu coração. E o que eu tenho que fazer para que Cristo então habite em meu coração? Eu preciso de crer que eu já estou crucificado com Cristo. Quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu estou crendo na minha morte. Então, se eu morri, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é simples, é maravilhoso, não tem peso, é inteiramente pela graça. Porque se nós não respondermos ao Espírito, ele não agirá em nós. Então, com isso a gente pode apagá-lo. E nós não podemos entristecê-lo. Então, nós temos que, de fato, depender dele. Agora, outro fundamento importante, ou outro ponto fundamental para desenvolver o domínio próprio, é você deixar o seu passado para trás. Eu quero que você observe aqui o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, os versículos 13 e 14. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Amados, você foi ganho pelo Senhor, então não olhe para trás. Não olhe para trás. Talvez você já tenha tentado umas 15 vezes e pensa que nunca será capaz de controlar isso. É um conceito errado. Porque o fracasso no passado não significa que nunca será capaz de mudar. Mas, amados, focalizar os fracassos do passado é uma garantia de repeti-los. É como dirigir um carro e olhar pelo retrovisor o tempo todo. Você vai colidir com o que está na sua frente. Então, deixe o passado para trás. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E outra coisa, não importa quantas vezes você falhou, tente de novo, mas desta vez de maneira diferente. Como disse certa vez Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. Não diga que foi um fracasso, diga que foi uma lição. Agora você sabe como que as coisas funcionam. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que,
renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Isso é maravilhoso. A graça, amados, ela nos educa, ela nos ensina. A palavra fala que, e os que são de Cristo, Gálatas 5:24, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Então, atente para isto. Enquanto você não crê na sua crucificação juntamente com Cristo, na sua morte com Cristo, você não é um cristão verdadeiro, você é um crente apenas. Você não é um filho de Deus, e se você não crê que morreu com Cristo, você nunca terá em sua vida uma coisa chamada domínio próprio, porque domínio próprio é fruto do Espírito, e para ter o Espírito Santo habitando em nós é necessário que o nosso pecado seja removido, e a única maneira do meu e o seu pecado ser removido é crendo que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Romanos 6,6 vai dizer o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Somente aqueles que morreram com Cristo estão justificados do pecado. Amados, Deus, o nosso Pai, é o único que pode trazer mudanças na minha vida e na sua vida. A verdade é que a sua crença controla o seu comportamento. Você morreu com Cristo naquela cruz, agora qual deve ser o seu comportamento? O que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina como você age. Tanto a pessoa que diz o seguinte, eu não consigo, quanto a que diz, eu consigo, elas estão certas. Agora, a maior parte do tempo, nós nos condicionamos para sermos derrotados por um hábito dizendo, nunca vou deixar de fazer isso. Simplesmente sou assim. Nunca conseguirei mudar. Você não vai mudar nunca. As nossas crenças se transformam em uma profecia que se cumpre. Porque aquilo que você imagina, você é. Provérbios 23, versículo 7, a Bíblia diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você pensa. A Bíblia é tão clara. Então, já lhe passou pela cabeça pensamentos e ideias que, se fossem apregoados por um alto-falante, o fariam você corar de vergonha? Sim ou não? Agora, para nós encerrarmos, o domínio próprio, meus irmãos, a quem nós estamos nos referindo aqui, não se trata de um autocontrole que nos faz doentes, aquele religioso, aquele apenas de aparência, mas aquele resultante de desejo profundo. O que você pensaria se eu dissesse para você, primeiro você sara, depois você vai consultar o médico? Você certamente diria que eu estou louco. É uma ideia ridícula. Talvez você pense em sentir-se melhor para depois tomar remédio. É um absurdo, mas ouço pessoas dizendo coisas parecidas com isso o tempo todo. Eu quero finalizar dizendo que o segredo do domínio próprio é o controle de Cristo em nossas vidas regeneradas, renascidas. Se você ainda não creu em sua morte e ressurreição com Cristo, por misericórdia, creia e receba todos os benefícios da pessoa de Cristo em seu interior, porque em Cristo nós temos tudo. Filipenses 4,13 fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, que Deus revele esta verdade ao seu coração, para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo e ter um domínio próprio, que muitos vão ficar surpreendidos a ver você sendo uma pessoa mansa, controlada pelo Espírito. Amém? Olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus revele esta verdade ao seu coração. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. Bom dia para vocês. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Eu era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz. Com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado. E ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Atraiu no seu corpo, lá na cruz. Com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado. E ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aleluia! 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 Glórias ao Senhor.